e fala também que a Juventus da Itália está de olho em 2 jogadores do Flamengo. E também uma lista de jogadores importantes que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato para chegarem de graça a outros times a partir de 2026. Para completar, preciso te atualizar sobre os lucros dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o Al Hilal, que fez história na noite dessa segunda-feira ao eliminar o poderoso Manchester City nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vitória por 4-3, um grande jogo que foi decidido apenas na prorrogação e com 3 gols brasileiros. Marcos Leonardo marcou 2 vezes, o Malcom marcou mais uma, enquanto o outro gol do Al Hilal foi marcado por Koulibaly. E ao quebrar a banca e fazer história, chegando às quartas de final, o Al Hilal surpreendeu o mundo. Como é que um time saudita foi capaz de vencer a equipe de Pep Guardiola? Mas é importante lembrar que ninguém investe e gasta tanto fora da Europa quanto o Al Hilal. O ex-time do Jorge Jesus gasta, por exemplo, muito mais do que os brasileiros. Somente com aquisição de direitos econômicos, nas 2 últimas temporadas foram investidos 470 milhões de euros. A gente multiplica por 6 e chega a uma cifra estratosférica. Os jogadores mais caros contratados nesse período pelo Al Hilal foram o Neymar, 90 milhões de euros, Malcom, 60 milhões de euros, Rubem Neves, 55 milhões de euros, Mitrovic, 52 milhões de euros, Milinkovic-Savic, 40 milhões de euros, Renan Lodge, 23 milhões de euros, Koulibaly, outros 23 milhões de euros, e Bono, 21 milhões de euros. Importante contar também que a folha salarial do Al Hilal hoje supera os 100 milhões de reais por mês. Só a título de comparação, o Flamengo, que tem a folha mais cara da América do Sul, gasta na casa dos 35 milhões de reais mensais, uma diferença quase 3 vezes superior em favor do Al Hilal. Time que ainda contratou recentemente Simone Inzaghi, que foi técnico vice-campeão da Champions pela Inter de Milão. O Inzaghi vai ganhar no Al Hilal 14 milhões de reais por mês, tornando-se assim o segundo técnico mais bem pago do planeta, só atrás do Diego Simeone. Só para completar outra curiosidade, Malcom, autor de um dos gols na vitória contra o City, tem salários próximos a 8 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Quero te contar agora quanto cada um dos clubes brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes já faturou. E dá para dizer que Palmeiras e Fluminense estão muito bem na fita, com quase 220 milhões de reais para cada um. O valor certo é 219 milhões de reais. Essa grana equivale a mais de 8 meses da folha salarial palmeirense e a mais de 1 ano da folha salarial do Flu. O Fluminense consegue, com esses 219 milhões de reais, pagar os 12 meses de salário, além do 13º, um grande negócio feito pelo Fluminense, graças à classificação para as quartas de final do torneio. Palmeiras e Flu chegaram aos 219 milhões, graças a 84 milhões da cota da presença na fase de grupos, a 41 milhões de reais com a presença nas oitavas de final e mais 72 milhões de reais com as quartas de final. Palmeiras e Fluminense que também embolsaram o equivalente a 22 milhões de reais por conta de uma vitória e 2 empates na fase de grupos. E se eles alcançarem a semifinal, terão direito a mais 115 milhões de reais. Já Flamengo e Botafogo eliminados, ficaram o Flamengo com 152 milhões de reais, o Botafogo com 147 milhões de reais. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida.
extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo, no Galo, e Eduardo e Bolassi, no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a Juventus da Itália, de olho em 2 jogadores do Flamengo. Zagueiro Léo Ortiz e lateral direito Wesley. A proposta por Ortiz pode chegar a 15 milhões de euros, segundo a imprensa italiana. Já Wesley é alvo da Juventus e de outros clubes. A velha senhora toparia bancar algo na casa dos 20 milhões de euros fixos, além de bônus. Acho muito difícil que esse negócio pelo Wesley aconteça com essas cifras. O Flamengo trabalha com valores a partir dos 30 milhões de euros. Importante contar que o Wesley deve sair e o Léo Ortiz apenas em caso de ótimas propostas. Em meio a isso, também há movimentos de contratação. O Flamengo espera anunciar em breve o Carrascal, meio atacante colombiano que pertence ao futebol russo. Dinamo Moscou, o acordo entre os clubes ficou mais bem avançado durante o torneio e deve ser sacramentado ainda nessa semana. O Flamengo, que já sabe que não terá Eric Pulgar por pelo menos 30 dias, ele teve uma lesão séria numa dividida com o Harry Kane e vai ser desfalque do retorno do time ao Brasil. Para completar, terça-feira importante para a definição do futuro de Gerson. Conversei com o pai dele, o Marcão, e as duas possibilidades, Zenit e Al Nassr, têm sido debatidas. A questão financeira deve tornar o Nassr favorito. O time saudita topa bancar 6 milhões de reais por mês de salário contra 3 milhões e 100 mil reais por mês do Zenit. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como vocês podem perceber, um vídeo na correria, na base do improviso. Estou dentro do carro. Quem me acompanha nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, já viram a publicação. Gerson não é mais jogador do Flamengo, o Zenit pagou a multa rescisória e com isso já temos a definição do futuro de Gerson. E a gente vai trazer todos os bastidores dessa situação. Vamos também trazer aquela situação do direito de imagem. Vocês lembram que a gente trouxe essa informação? Que no contrato o Flamengo poderia cobrar do Gerson o pagamento de cerca de 50 milhões de reais referentes a direito de imagem até o fim do novo vínculo. Como que o Flamengo vai fazer agora? A gente vai contar no vídeo de agora. Tem também o valor envolvendo o Vinícius Souza, o mecanismo de solidariedade. Ele que está deixando o clube inglês, está indo para um clube alemão e o Flamengo tem direito a um valor. E já adianto, é um bom valor, hein? Pessoal, é o seguinte, sobre o Vinícius Souza, jogador que está deixando o Sheffield United da Inglaterra e está indo para o Wolfsburg da Alemanha por 15 milhões de euros. E o Flamengo tem direito a um percentual do valor referente ao mecanismo de solidariedade. E pelo que eu apurei, o Flamengo tem direito a 3,05%. E fiz a conta, né? Se eu não estiver errado, que eu não sou muito bom de conta, dá 457 mil euros, que na cotação de hoje é quase 3 milhões de reais. Ou seja, vai pingar na conta do Flamengo 3 milhões de reais por conta dessa negociação envolvendo Vinícius Souza, Wolfsburg e o Sheffield United da Inglaterra. Boa sorte ao Vinição, vai assinar contrato de 5 anos com o clube alemão, mais um cria da categoria de base do Flamengo, voando lá na Europa. Eu particularmente gosto demais do futebol desse jogador, jogador que chegou ao time profissional do Flamengo graças ao Jorge Jesus na ocasião, que era apaixonado pelo futebol do Vinícius Souza. Pois bem, galera, por falar em ser apaixonado, vamos falar do Gerson, que muitos torcedores são apaixonados pelo Gerson, muitos deixarão de ser apaixonados por conta dessa saída dele, digamos, polêmica. Por que polêmica? O Flamengo renovou o contrato, resumindo aqui a história para vocês, o Flamengo renovou o contrato em abril, até 2030, e 2 meses depois o jogador está deixando o Flamengo, porque o Zenit, como a gente trouxe ontem, já havia comunicado ao Flamengo que pagaria o valor da multa rescisória, 25 milhões de euros, e fez o pagamento
nessa terça-feira caiu lá na conta do Flamengo 160 milhões de reais. Estou convertendo já para referente à moeda, né, real, porque o pagamento foi feito em euro, e na cotação de hoje 160 milhões de reais. O Flamengo, vocês sabem, nada poderia fazer porque não tinha uma negociação, é simplesmente o pagamento da multa rescisória. Mas veria por que o Flamengo decidiu reduzir o valor da multa rescisória. Foi uma exigência dos empresários do atleta na ocasião. O Flamengo colocou um valor que entendeu que seria ótimo e que ninguém pagaria, mas o Zenit quebrou o protocolo, fez aquilo que ninguém imaginava e pagou 25 milhões de euros num jogador de 28 anos, já com 2 passagens pela Europa, e o Gerson agora viaja para se apresentar e assinar o contrato válido por 5 temporadas. Galera, como fica a situação agora envolvendo o direito de imagem do Gerson? Porque vocês sabem, a gente trouxe essa informação, na renovação de contrato ficou combinado que se o Gerson quebrasse o contrato com o Flamengo, ou o Flamengo quebrasse o contrato com o Gerson, a outra parte poderia cobrar o valor total referente ao direito de imagem até o fim do novo vínculo. E isso será feito pelo Flamengo. Mas não é algo simples. Por exemplo, não é porque pagou a multa rescisória que agora o Gerson tem que pagar, não. O departamento jurídico do Flamengo vai entrar em cena, digamos assim, e vai fazer a cobrança ao jogador. E é um valor que dá quase 50 milhões de reais. Ou seja, é muita grana. Mas não é algo que será resolvido rápido, tá, torcedor? Não é algo simples, vai envolver a justiça, porque provavelmente os empresários do atleta vão tentar dar um jeito, fazer um acordo, talvez, ou não pagar, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês não é algo rápido de se resolver. Mas sim, o departamento jurídico do Flamengo está ciente da situação e agora o Gerson deixará de ser jogador do Flamengo. Tem um jatinho contratado pelo Flamengo, pelo Zenit, desculpa. O Zenit disponibilizou um jatinho, estão correndo com tudo aí para ele poder viajar e se apresentar ao novo clube. Vem aí o Al Nassr. Pelo que me relataram, o Gerson foi ponta firme com o Zenit e em nenhum momento pensou em ir para o Al Nassr. Pelo contrário, isso foi muito mais uma situação feita pelo um dos empresários do atleta, para vocês entenderem. Marcão, que é pai do jogador, é empresário dele, em parceria com Carlos Leite, e o Marcão fez essa situação, essa operação com o Zenit, com outro intermediário brasileiro. O Carlos Leite não participou, e aí o Carlos Leite trouxe essa proposta do Al Nassr e teve essa confusão nos bastidores, mas pelo que me relataram, tanto no Flamengo, pelo que eles souberam, quanto também pessoas que estavam nessa operação envolvendo o Zenit, é que o Gerson foi ponta firme, em nenhum momento pensou em não cumprir a palavra com o Zenit e agora está indo para o clube russo. Se vai ser bom ou não para a carreira dele, isso é ele que precisa saber, é ele que precisa botar na ponta do lápis, é ele que precisa planejar a vida dele. Mas fato é que ele vai ganhar muito dinheiro, é uma proposta salarial absurdamente boa, 3 vezes mais do que ele ganha atualmente no Flamengo, ganhava no Flamengo já com a renovação de contrato. Mas eu quero saber de vocês, a idolatria do Gerson, ela continua, ela está intacta ou não? Perdeu um pouco a idolatria pela forma como ele está saindo do Flamengo? Eu quero a opinião de vocês em relação a esse assunto, porque eu acho pertinente ouvir vocês, meus inscritos aqui no canal Vene Casagrande. Vamos lá, pessoal, outras atualizações, tá? O Flamengo está no mercado, sim, em busca de reforços, mas para aqueles que acham que o Flamengo vai buscar contratação por conta da lesão do Pulgar, que vai ficar aí cerca de 3 meses longe dos gramados, inclusive hoje eu vi imagens do Coluna do Fla, do site Coluna do Fla, o Pulgar desembarcando aqui no Rio de Janeiro, na cadeira de rodas, ou seja, nem andando ele está direito. É uma pena, porque é um jogador que vai fazer muita falta ao Flamengo, mas o Flamengo também entende que não dá para fazer uma contratação porque o jogador ficará 2, 3 meses fora. Pelo menos isso foi o que eu vi lá no Flamengo e eu gostaria de a opinião de vocês. Com isso, o Flamengo vai, entre aspas, apostar em De La Cruz e Jorginho, que são jogadores dessa função. E é isso. Quero a opinião de vocês em relação a essa situação. Como vocês podem ver, estou na Ponte Rio-Niterói. Partiu Niterói, partiu Reunião agora. Mais tarde tem vídeo no canal novamente. Acompanhe o canal Vene Casagrande. Tamo junto, galera. Beijão, abraço. Fui! É isso aí, nação rubro-negra. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje trazendo as últimas novidades do Mengão. Gerson, né, já não é mais jogador do Flamengo. O Zenit, que tinha aparecido aí há
concorrência, né, do time do Al Nassr para contratar o Gerson, e o Zenit pagou aí os 160 milhões e leva o Gerson. O jogador já não atua mais pelo Flamengo. Flamengo que está de folga, né? Como foi falado aí no vídeo de cedo, o Flamengo tem 5 dias de folga aí para voltar às atividades, focado na Libertadores, Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamen News.